O debate fiscal, parte 2. Gastos públicos, direitos e desenvolvimento. No atual debate fiscal, algo que está constantemente sendo deixado de lado é que a principal função das contas públicas é a garantia dos direitos da população, estabelecidos na Constituição Federal. Não podemos perder isso de vista. Vamos iniciar nossa discussão sobre as contas públicas pelos gastos do governo, para ver como eles impactam a economia. O impacto mais evidente dos gastos do governo é o fornecimento de políticas públicas para o país. Mas de que políticas públicas precisamos? Devemos citar, em primeiro lugar, as políticas públicas que promovem diretamente alguns direitos da população, como saúde, educação, transporte público, saneamento básico, assistência social, cultura, políticas de combate à discriminação, política indigenista, a lista continua. E por meio delas, temos um país com mais justiça social, menos desigualdades e maior distribuição de renda. Em segundo lugar, temos as políticas que promovem indiretamente nossos direitos, pelo planejamento da nossa estrutura produtiva. Desde os gastos em pesquisa, ciência e produção de dados nacionais, que servem para garantir tecnologia e conhecimento para o país, até os gastos com a infraestrutura produtiva, a rede de energia, os portos, estradas, etc., que tornam viável a produção nacional. Esse planejamento fortalece nossa economia no longo prazo, podendo sofisticar nossa indústria para criar mais empregos de melhor qualidade para a população. E, em terceiro lugar, temos ainda as políticas para promover a sustentabilidade ambiental, criando e fiscalizando reservas, protegendo mananciais de água, despoluindo e criando novas formas mais sustentáveis de produzir. Esses são só alguns exemplos. Com políticas públicas de qualidade e devidamente financiadas, o governo direciona a economia para justiça social, planejamento e justiça ambiental. Por outro lado, o governo pode usar as contas públicas para promover um direcionamento oposto da economia, violando os direitos da população. Por exemplo, incentivando a indústria armamentista, mineradoras poluentes, o desmatamento, o garimpo e fornecendo benefícios para os ricos, promovendo a exclusão urbana e social, a mercantilização e financiarização da vida, privatizando indústrias estratégicas e sucateando políticas públicas essenciais para a população, a educação, a saúde, ou sendo omisso e deixando essas coisas acontecerem por si só. Historicamente, isso sempre aconteceu, e hoje estamos numa situação urgente de crise econômica, social e ambiental, em que as pessoas estão sendo desprovidas dos seus direitos mais básicos. Por isso, precisamos entrar no debate fiscal e enfrentar as pressões do conflito político, para defender que os gastos sirvam para fornecer políticas públicas de qualidade, dando um bom direcionamento para a economia e a sociedade. Mas veja, não é só dar um direcionamento para conseguirmos sair dessa crise. É preciso um outro elemento muito importante: o crescimento da renda. Significa que o país dispõe de mais recursos para poder produzir mais e empregar mais gente. São muitos fatores que causam esse crescimento e vamos aprofundar eles no próximo vídeo. Quando bem direcionado, esse crescimento leva uma economia com mais e melhores empregos, com mais tecnologia e capacidade de produzir o que necessitamos, o que nos permite enfrentar a crise com a urgência necessária. Assim, crescimento e direcionamento se completam, formando um processo de desenvolvimento com justiça social e ambiental. É esse o desenvolvimento que queremos para o país. Um processo de crescimento da renda com distribuição, criação de empregos e inclusão social, envolvendo planejamento, progresso tecnológico e ciência, sem que isso se traduza em destruição ambiental, mas, pelo contrário, promovendo a recuperação de ecossistemas e a despoluição e criando novas formas mais sustentáveis de produzir. E a história nos mostra que esse processo só se dá através de muita mobilização popular, lutando contra retrocessos e defendendo a ampliação progressiva dos direitos humanos, de forma a chegar numa sociedade onde toda a população possa viver com dignidade. Contudo, estamos longe de um processo assim. Hoje, no debate fiscal, estão sempre repetindo que o governo deveria se afastar da economia e que para sair da crise basta deixar as empresas privadas fazendo a economia crescer. Isso não faz sentido, pois as empresas privadas só se interessam por lucros imediatos. Sem um bom direcionamento, o crescimento da renda fica concentrado nas pessoas mais ricas, aumentando a exclusão social. Além disso,
Esse crescimento não é feito de forma planejada, o que o torna instável, a ponto de levar a crises econômicas e à destruição do meio ambiente. É por isso que as empresas privadas precisam ser reguladas e conduzidas para um crescimento com um bom direcionamento. Somente o governo é capaz de dar esse direcionamento, porque são questões nacionais e de longo prazo, requerendo muito planejamento e muitos recursos. Resumindo o que vimos até agora, os gastos do governo, ao promoverem políticas públicas, são cruciais para dar um direcionamento da economia para a justiça social, planejamento e justiça ambiental. Além desse direcionamento, precisamos do crescimento da renda, para termos um processo de desenvolvimento com justiça social e ambiental, onde os direitos da população são garantidos progressivamente. No próximo vídeo, vamos ver como os gastos do governo podem estimular o próprio crescimento da renda. Até lá!